É nóis, presidente. Mas a situação é extremamente grave. Ô, de azul, abaixa o telefone. Baixa a cabeça aí, gente, por favor. Ô, fotógrafo, baixa aí. Realmente Baixa. terrível. Baixa aí, gente. Não, peraí. Ô, desculpa. Baixa só um pouquinho. Da forma leviana como está sendo feito. Só um pouquinho, Miguel. Tá mexendo com a cabeça. Tenta nos olhos. Mas os caras lá frente pra baixar isso. Baixa aí, amigão, só um pouquinho. Cala a boca. É alterado o tempo todo. Amigão, é porque você tá totalmente... Tem uma pessoa também na minha frente. Eu tô Calma, tem que abaixar. Está exatamente sendo alterado até a maneira que convém ao encarregado do inquérito. Nem vou falar que vocês estão cansados de saber que o inquérito não tem a participação do Ministério Público. A mesma pessoa faz tudo. E no final dá o relatório e vota para condenar quem quer que seja ainda. Golpe de Estado é uma coisa séria. Como disse agora há pouco, o presidente Temer, Abaixa a cabeça. tem que estar envolvido. Baixa o celular aí, todas as gente, Forças por favor. Armadas. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. Mas vamos lá. Eu preciso fazer um breve relato. Eu quero chegar na origem do problema. Eu quero chegar na forma da equação. Primeiro eu passo a palavra para o doutor Paulo aqui, o advogado, depois eu prossigo. A defesa vê com muita preocupação o que está se passando hoje em relação a esse inquérito, que é mantido em sigilo a despeito de a Polícia Federal divulgar na sua página a relação dos noticiários e manter assim sigilo. Essa é uma situação gravíssima e não se admite na medida em que o indivíduo indiciado, e considerando que o indiciamento é o rascunho de uma futura acusação, ele impede que o indivíduo possa se defender da narrativa que se constrói contra ele. E nós temos aqui a certeza, a convicção de que, pelos fatos que são colocados, apresentados aos pedaços pela imprensa, evidentemente é construída uma narrativa. O presidente Bolsonaro jamais soube, aqueceu ou participou de qualquer trama golpista para derrubar o Estado democrático de direito ou impedir a posse do presidente eleito. Nós sabemos. Que fique claro isso e lembro a todos. Questionou-se muito o silêncio do presidente Bolsonaro logo após a eleição. Não se manifestar em relação aos seus eleitores. Isso houve um preço político para ele, esse silêncio. Justamente não querendo insuflar qualquer manifestação mais agressiva ou violenta. Isso houve um custo para ele e hoje lhe é imputado justamente o que quis evitar o tempo inteiro. É lamentável que hoje as pessoas que são indiciadas não saibam, não tenham a mínima ideia de por que estão sendo convocadas e apontadas como criminosos. Eu tento buscar a origem do problema. Alguns acham que a origem do problema foram as eleições de 22. Eu vou demonstrar que foi um pouco antes. Foi lá em 2018. Mas vamos agora dar uma focada em 2022. Pré-eleitoral. O que aconteceu? O TSE pesou na balança de modo que o resultado final fosse para o outro lado. O TSE agiu de forma bastante parcial. Resumindo, eu não podia fazer absolutamente nada. Não podia fazer live em casa, não podia mostrar as imagens do Lula defendendo o aborto, do Lula defendendo o roubo do celular para tomar cervejinha, não podia mostrar as imagens do 7 de setembro, a minha ida no funeral da Rainha Elizabeth, mostrar a imagem minha lá na embaixada em Londres. Não podia mostrar o Lula com o gorro do CPX, não podia mostrar a amizade do Lula com os ditadores da América do Sul, Central também. Mas uma coisa... Baixa o celular, por favor, gente. E muito nessa balança. Quando o TSE rapaz de preto aí, resolveu fazer uma campanha, gastou dinheiro com isso, para que jovens de 16 a 17 anos tirassem o título eleitoral. E essa garotada, em especial aquelas que foram tirar o título de última hora, nós que tem menos informações, 3/4 votam no PT. Votam no PT. Ou seja, um pouco mais de 4 milhões de jovens tiraram o título eleitoral. Só aí, 3 milhões. 1 milhão para mim. Eu estou sendo até me beneficiando. Eu acho que esse percentual é até maior para o lado de lá.
Só aí, nós temos 2 milhões de votos, ou melhor, 3 milhões de votos a mais para o outro lado. Só aí decidiu as eleições. Eu acho que ninguém vai discordar disso. Tem tantas outras observações que eu tenho, que o TSE tomou partido. O TSE, inclusive, decidiu que não podia diminuir o preço do combustível. Eu não falei de diminuir o preço do combustível. Mas o TSE proibiu antecipadamente. Como se eu fosse dar uma canetada junto com o Paulo Guedes para diminuir o preço do combustível. E era um momento de crise, onde o mundo todo, o preço do combustível explodiu. Fizemos via parlamento. Abaixa aí, gente, por favor. Fizemos via parlamento. Fizemos via parlamento. Zeramos o imposto federal dos combustíveis. Mas a interferência do TSE foi enorme nessa questão. Parecia que era algo, ou melhor, com toda certeza, era algo pessoal do presidente do TSE para com a minha pessoa. Então, obviamente, isso pesou na balança. Não estamos falando de fraude eleitoral de jeito nenhum. Pesou a decisão parcial, a imposição, a ação parcial do TSE no resultado final das eleições. Presidente, eu vou sobre Eu não vou responder. Eu não vou responder. a cabeça. Baixa a cabeça aí, moço. Bem, vamos lá. Tivemos também, concorrente ano, a Folha de São Paulo, publicou matéria do jornalista Glyn sobre áudios e mensagens trocadas entre o juiz auxiliar e os outros que estavam lá no TSE. Entre eles, o Tagliaferro, que está na frente daquela comissão de combate à desinformação. Esses áudios, vocês tiveram acesso realmente demonstra claramente que é um processo viciado. Eu não sou advogado. É um processo viciado, onde ele é conduzido. E, dado momento, o juiz auxiliar fala: olha, o ministro quer dessa maneira. E o Tagliaferro responde: Baixa a mão aí, Bárbara. vamos mudar? Mude! Nós não podemos desagradá-lo. O ministro mesmo, né, o juiz auxiliar fala em dado momento, ele está de folga agora, não tem sessão lá no Supremo, e está em cima da gente. Ele está ameaçando até vir aqui fazer um relatório. Use a sua criatividade. Essa é uma questão que eu tratava da Revista Oeste, para tirar do ar a Revista Oeste. Tivemos, inclusive, o fato dos empresários golpistas. Ou seja, um empresário entrou no inquérito, fica trocando mensagem para mim, deu um emoji, um positivo. Que deu um positivo, ele passou a ser golpista. Qual a intenção disso? Tirar o Luciano Hang de combate. Ele me apoiava abertamente, como cada um pode apoiar quem bem entende, tinha mais de 10 milhões de seguidores, e foi silenciado. E foi um recado para os demais empresários, demais do povo, a não participar da política do meu lado, porque ia ser sancionado de uma forma ou de outra. Páginas e mais páginas derrubadas, como o Grêmio mesmo disse. Inclusive, as plataformas não podiam dizer de onde era aquela ordem. É simplesmente ordem. Cumpra-se em poucas horas uma multa milionária. A mídia que nós temos livre, são as mídias sociais. Vocês podem ver, imagine se eu tivesse o poder do presidente do TSE naquela época, o senhor Alexandre de Moraes. Se eu fosse investigar o TSE como ele me investigou. Ele me investigava desde 2021, no inquérito das fake news. Do lado de lá, no dia da diplomação do Lula, quando o ministro Benedito passa ao lado do TSE, o senhor Alexandre de Moraes, ele fala: missão dada é missão cumprida. Que missão é essa? Se foi cumprida, o Lula foi eleito presidente. Imagina se eu tivesse poderes para quebrar o sigilo do Benedito, pensar em prendê-lo. Cabeça aí, gente. Eu acho que eu consegui, inclusive, fazendo pesca probatória, que ele fez do lado de cá, fez à vontade para tipo, a pesca probatória, cada vez mais abrindo novos e novos inquéritos, ignorando completamente o papel do Ministério Público. Onde é que ele chegaria?
Imagine aquele gesto do ministro degolando alguém. Se fosse alguém do meu lado, seria o quê? Terrorista? Assassino? E do lado de lá, foi o quê? O que foi aquele gesto? Um gesto de ódio ou um gesto de amor? Investigaríamos também a sua equipe, o juiz auxiliar, o taga-ferro, quebrando sigilo, prendendo. Com toda certeza, muita coisa ia aparecer. Mas no final, é o mais importante que eu tenho a falar para vocês. Vai dar uma coletiva Então, nós estamos vendo aqui a participação do TSE para o lado de um candidato que foi tirado da cadeia, foi descondenado, porque ele tinha 3 condenações, a lei da ficha limpa não podia concorrer, e acabou aí sendo presidente. Também é bom falar que estou inelegível por quê? Porque me reuni com embaixadores. E por que me reuni com embaixadores? Porque 2 meses antes, o senhor Fachin se reuniu com embaixadores também e terminou essa conversa com o embaixador dizendo o quê? Resumindo, tão logo o TSE anuncia o resultado, os seus respectivos chefes de Estado deveriam ou devem reconhecer o ganhador das eleições. Já tinha resposta, já sabia quem ia ganhar. Vamos lá. Nós questionamos o TSE. O advogado do partido questionou o TSE, buscando uma maneira de sanar algumas dúvidas da nossa parte e algumas inconsistências. Nada mais justo o advogado fazer isso. Em poucas horas, o senhor ministro presidente indeferiu e nos deu uma multa de 22 milhões de reais, alegando litigância de má-fé e atentando contra o Estado Democrático de Direito. Isso é muito importante. Tudo se resume Estado Democrático de Direito. Próxima ação, recomendo o pessoal que for mexer aqui em Brasília, né? Contratar um advogado, bom, lá, se tiver alguma multa você paga, não vai ser ou não. Eu não tinha como pagar a multa de 22 milhões de reais. Nem por Pix todo que eu recebi. Essa multa é justa? Cadê a nossa OAB? Cadê o papel do advogado? Que está sufocado e não pode exercer com a devida liberdade a sua profissão. Basta ver aqui, pessoas condenadas a 17 anos de cadeia, onde os ministros que julgaram e condenaram não ouviram a voz do advogado daquele cliente. Eu nunca vi isso na minha vida. Que estado de exceção é esse? Agora vamos entender aqui algo que é muito importante, que é o fecho final. Nós temos a solução para isso. Então, eu questionei, através do partido, a vitória do Lula. 2018, quando eu ganhei eleições, algum partido me questionou? Algum partido questionou nessa eleição de 2018? Alguém sabe algum partido? Não. Nenhum partido questionou o resultado das eleições de 2018. Extremamente importante. Mas, após o segundo turno de 2018, chegou um papel lá no TSE e a senhora presidente Rosa Weber resolveu, isso é uma notícia de fato, né? Resolveu oficiar a Polícia Federal requerendo a abertura de inquérito. E assim foi aberto o inquérito. 1361, novembro de 2018, PF. Então o inquérito foi aberto, eu não sabia. Fiquei sabendo 3 anos depois. E foi questionada a minha eleição. E o TSE tem uma celeridade enorme a esse inquérito. Na primeira semana, o encarregado do inquérito, o delegado da Polícia Federal, colheu informações dentro do TSE. Eu não sabia, ninguém sabia disso, até que chegou o ano de 21. No ano de 21, o Parlamento, a Câmara de Deputados Especial,
voltou a discutir a PEC do voto impresso. A presidente, a autora, Bia Kicis, deputada Bia Kicis aqui do DF. Ali então, alguém falou desse inquérito, 13.000. E a comissão especial requereu, junto à PF, a cópia desse inquérito. E nessa questão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Todos os deputados de todos os partidos votaram sim para que a Câmara tivesse acesso ao inquérito 1361. Assim sendo, o inquérito foi entregue pela Polícia Federal para a Câmara e a Câmara distribuiu cópia a todos os deputados. E, obviamente, era um documento ostensivo. Até para mim chegou a cópia desse documento. E foi espalhado para muita gente esse inquérito 1361 de novembro de 2018, PF, aberto de ofício, praticamente, né? A pedido da presidente, senhora Rosa Weber, Tribunal Superior Eleitoral. Aí começam os problemas. Por enquanto esse inquérito não estava tendo grande divulgação, mas o ministro Barroso foi na Câmara conversar com os líderes partidários. Os líderes no dia seguinte trocaram os integrantes da comissão e a comissão rejeitou dar prosseguimento à PEC. Bem, como independe isso apenas da comissão, o Arthur Lira advogou pelo plenário, apesar de ganharmos numericamente, não conseguimos os votos qualificados, né, para conseguirmos aprovar a PEC naquele dia da Câmara. Mais detalhe, depois da reunião do senhor Fachin com embaixadores, que essa política é privativa do presidente da República, não é dele, não é de nenhum outro poder, eu fiz a mesma coisa. Convidei os embaixadores e convidei, por ofício, ao senhor ministro Fachin a comparecer no Alvorada. Convidei ele para comparecer no Alvorada. E ali eu mostrei para os embaixadores o que era aquele inquérito ostensivo. Bem, no dia seguinte, chega a notícia que o inquérito tinha acabado de ser classificado como confidencial, ou seja, secreto. Ninguém mais podia tomar conhecimento. E até hoje, se alguém falar alguma coisa do teor do inquérito, está em curso aí um crime. Eu não vou ser esse criminoso de falar para você que está lá dentro. Mas realmente, não é preocupante, é horripilante o que está nesse inquérito. 3 páginas deles apenas interessam. Só 3. Tenho aqui decorado na minha cabeça. Não posso falar. Tem de ser confidencial. E ali, esse inquérito de 2018, as eleições de 2018 e não de 2022, bota um ponto final na confiabilidade ou não do nosso sistema eleitoral. Vocês viram há pouco tempo na Venezuela o voto impresso. Foi acertado no ano passado, Estados Unidos, Venezuela. E o Maduro fez o teste do voto impresso em dezembro do ano passado, onde ele pediu junto à população se podia ou não tomar as medidas cabíveis para ir para a Guiana e tomar a região de Essequibo. E ele faz uma demonstração ali, Maduro. Olha, aqui são 5 perguntas. Bota sim, 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 sim. Tem um papelzinho, tem país que não tem papelzinho, e volta na urna. Bem, tivemos eleições na Venezuela. Voto impresso. Eu acho que não precisamos conversar o que aconteceu na Venezuela. Inclusive, em dado momento, até o Maduro falou com o Lula, né? O Lula não quer reconhecer a Venezuela como Maduro como legítimo presidente eleito. Ele falou, olha, a sua justiça eleitoral reconheceu a sua vitória. Por que você não vai reconhecer a minha vitória via minha justiça eleitoral? O Maduro não apresentou aí, ó, as planilhas, né? Os mapas, não apresentou nada e foi na mão grande aí, se intitulou vencedor das eleições. Mas isso não dá jogo aqui não. A eleição na Venezuela, até o ano passado, era igualzinho do Brasil. Passou a ser, agora, no começo desse ano, de papel depois de um acerto dos Estados Unidos que queria comprar petróleo da Venezuela.
Bem, agora, o que eu peço a vocês da imprensa. A imprensa não é advogado é outro assunto. Via lá, peçam esse inquérito 1361/2018. Se conseguirem, só ligar para mim que eu digo qual é a página para vocês descobrir algo que inacreditável. E o meu advogado, eu solicito a ele, peticione também o senhor Alexandre de Moraes, para que nós possamos ter acesso a esse inquérito, para que possamos esclarecer as eleições de 2022 via 2018. Isso é fundamental. Tem gente que tem dúvida e nós podemos dissipar essas dúvidas com um documento oficial produzido pelo próprio TSE, por iniciativa própria da senhora Rosa Weber, que pediu para a Polícia Federal, ou determinou, que fosse aberto esse inquérito. Presidente. Por aí, agora eu peço, estou fazendo pergunta, você está encerrando, está aberta a pergunta, e vocês pediram que esse inquérito. Presidente, a anistia é abalada com esse inquérito, presidente? Baixa o celular, por favor, gente. Baixa aí, por favor, velho. Por favor, abaixa só um pouquinho. Porque o Temer disse hoje. Ele disse hoje, obviedade. Golpe de Estado tem a participação de todas as Forças Armadas. Senão não é golpe de Estado. Ninguém dá golpe de Estado no domingo, aqui no Brasil, tem pessoas que estavam ali com bíblias, baixo do braço e bandeira do Brasil na mão. Tem usando aí estilingue e bolinha de gude. E muito menos batom. Não tinha um comandante para isso aqui. Pode ver. Segundo a PF aí, um novo meio, né, conseguido de Israel, precisou buscar imagens apagadas da cidade de Oslo. As imagens do Ministério da Justiça não aparece. Se vocês pegarem bem o que aconteceu em 2018, o próprio ministro da Defesa disse que aquilo não era golpe. Depois Nelson Jobim, ex-ministro do Tribunal, também disse a mesma coisa, mas ele voltou atrás. Aí disse a mesma coisa. Agora tem uma pessoa de peso também dizendo isso aí. Tira da cabeça falando de golpe. Ninguém vai dar golpe com o João da Reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que está falando. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse discutir golpe, eu ia falar, tá tudo bem, o after day. E o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós? Agora, todas as medidas possíveis, dentro das quatro linhas, dentro da condição, eu estudei. Abaixa só um pouquinho, gente, por favor. Na moral. Zero, golpe, zero. Presidente, será aparece da revista Oeste? Presidente. É uma coisa comum. Palavra dele, é muito comum. Até a imprensa, em entrevista, essa é uma coisa completamente distorcida do outro lado. Palavra golpe nunca esteve no meu dicionário. Desde quando eu assumi, em 2019, eu vinha sendo acusado de querer dar um golpe. Vocês lembram daquela dita sessão secreta com os ministros? Até que culminou com a queda do ministro Sérgio Moro. Até que o Supremo mandou vazar aquilo, né? Abrir aquilo. Era uma reunião reservada, não era uma reunião, como por exemplo, faz uma comissão da Câmara dos Deputados, que tem que estar gravada e fica para os anais. Reunião minha particular. E daí eu entreguei. E da momento eu falo, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Eu falo, está escrito lá. E eu não quero isso. Tanto é que eu quero isso, para que isso não ocorra. Até nesses áudios vazados aí, me ofende até. Ele é isso, ele é aquilo. Não faço, jamais faria algo fora das quatro linhas. Dá para você resolver os problemas do Brasil, os seus problemas, inclusive, dentro da Constituição. Presidente, eu falo além das quatro linhas, o que o senhor tem, o que o senhor estudou? Baixa o celular aí, gente, por favor, ué. Ajuda a gente aí também. Você tem acesso ao papel?
Peraí, eu quero saber quem deu. Nós não temos acesso a Cabeça aí, amigo. Cabeça, amigo. Baixa. Boa, presidente. É importante aqui. Nesse áudio, o Eito Vieira, do Tague a Ferro, nesse momento ele fala, vamos carregar 142. Eu conheço a posição. 142 é garantido que está à disposição, né? Segundo a interpretação de alguns juristas, de outros não, à disposição de qualquer um dos poderes, quando um dos poderes está exorbitando. Não existe isso lá. E quando se fala em 142, é uma adesão direta do presidente. Eles vinham discutindo lá dentro o estado de sítio. Depois eu falei na Paulista, comecei a conversar por aí, o que é estado de sítio? Estado de sítio, quando ele começa, quando tem um problema acontecendo, presta a acontecer, de grande proporção, onde o presidente da República convoca os conselhos da República de Defesa, dá mais de 20 pessoas, Cabeça, amigo. discute o assunto. Após a discussão, então, o presidente encaminha uma mensagem para o Congresso Nacional, pedindo autorização para deputados e senadores para baixar um decreto de sítio. Ou seja, é um remédio constitucional. E, na verdade, em última análise, quer dizer que o decreto foi assinado pelo Parlamento. O presidente pediu autorização para o Parlamento. Bem, como essas pessoas, né, que fazem inquérito, tem muita criatividade, falam, opa, não dá para levar avante essa proposta de sítio. Vamos carregar no artigo 142. Eu não tinha essa. E outra coisa, quando o presidente encaminha para o Parlamento essa mensagem pedindo autorização para o estado de sítio, ele elenca ali algumas ou dezenas de considerandos. Se o presidente, usando de má fé ou de desinformação, assina e manda para lá, ele está em curso de responsabilidade. Tínhamos um problema no Brasil? Tínhamos um problema. Uma parte da sociedade. Depois da multa, ele podia mais recorrer ao TSE. Se eu recorresse, talvez Cabeça aí, amigo. tivesse uma multa de milhões de reais. Talvez fosse caçado o registro do próprio partido. Olha, o que eu vou fazer? Tem alguma maneira? Cavoque a Constituição. Presidente, 2015 a Dilma convocou. Então, foi 2017. 2017. Não chegou. Tem razão, foi 2015. 2015. Ela não chegou a convocar, não. Ela cogitou isso e fez chegar ao presidente. Cogitou ao ministro. Olha só, zero. Eu não levei para frente. Não convoquei. Até a questão de defesa. Não convoquei nada. Eu procurei saber se existia alguma maneira da Constituição de você resolver o problema. Não teve como resolver, descartou-se. Tinha insatisfação no Brasil. Cabeça aí, velho. Não. Acabei de mostrar para você o 2018. Ok? Quando você tiver o inquérito preliminar 1, você vai pensar de maneira diferente. Presidente, dá um passinho para a direita aí, presidente, para ajudar a gente. Inquérito preliminar 1. Eu não levanto tripé, pô. Em São Paulo agora. Foi a conta da senhora Rosa Como é que tá lá o Nordeste? O pessoal tá passando. Todo mundo vai saber da verdade. Microfone de agora. Porque na praia. Achei. O mundo inteiro vai saber. Baixa o microfone. Vai provar. Esse azul aí, bicho, eu falei, não está mais quase nada. O povo está muito preocupado, eles se expressam da sua coisa, então. Não tem como te filmar, não, E, infelizmente, se perde tudo ali. Presidente, PL da anistia, o senhor vê ameaçado depois desse inquérito, presidente? O cenário pode mudar com a história do Trump? Estados Unidos, o maior país, maior economia do mundo, maior força armada do mundo, projeta um poder e o Trump tem uma mania de liberdade.
Mas eu que ele sentiu na pele, enquanto o presidente da República, ele teve sua conta derrubada no Twitter. Dá para imaginar. Tá? E, obviamente, está achando agora. O Elon Musk está com ele. Agora é X. E no meu entender, ele está preocupado com a liberdade no mundo todo. Muita gente fez. E eu quero vir perguntar para ele o que ele achou da eleição no Uruguai ontem. Presidente. Então, a preocupação dele é com a liberdade. Ele não quer. Vai ser mais acessível. Presidente, o PL da anistia, o senhor vê ameaçado depois desse inquérito, presidente? Acha eu, então. Anistia. Comecei comigo na praia. Baixa, população não abaixa. Por gentileza, senhor presidente. É difícil mais trabalhar. Podemos aprovar na comissão, não fica aqui para aprovar no plenário da Câmara. Então, via comissão, você pode convidar pessoas a participar. É ideia de parlamentares para a comissão de audiência pública. De audiência pública. Por exemplo, a senhora de Ji-Paraná, Rondônia, mas não sei se menor de 10 anos, o pai está condenado. Está foragido, mas está condenado. Queremos ouvir familiares que está exilado no momento na Argentina. Mas diante do inquérito, o senhor vê ameaçado o PL da anistia, a comissão? É uma coisa completamente diferente. Olha, a anistia em 79, eu estava na presidência. O que foi lixado é crime de sangue, terrorismo, bomba, gente condenada, gente especial de Cuba. Então foi feita, a gente que virou presidente da República, a placa de mão, foi condenada Vai chamar mais, senhor. por várias ações. Moça. Não levanta mais não, você vai O baixar. Nordeste está sem água até hoje. Você faria diferente Não sabe nem o que é baixar o Celular aí, a mano. favor desse sistema aí? Olha, continuaria dentro das quatro linhas. O perfil dos ministros palacianos seria mais político. Mas não faltava melhor que os demais poderes da imprensa brasileira. Obrigado. Conversei com ele, mais todas as Forças Armadas, projetos das Forças Armadas, de treinamento, o que poderia ficar. Olha, vamos supor até que essa é uma loucura. O mundo levanta barreiras contra a gente. Um inferno aqui. Ninguém quer isso aí, uma loucura falar em golpe, meu Deus do céu. Loucura. Golpe com um general da reserva e 5 oficiais da ativa. Pelo amor de Deus. E outra coisa, golpe existe em cima de uma autoridade constituída, já tomou posse. Todo mundo já tinha tomado posse, ninguém tinha tomado posse, só foi em cima de ninguém. Baixa aí um pouquinho, por favor. Falar do pessoal que já estava lá no time do Brasil. Toda a cautela ao analisar A cabeça aí de azul. esperamos que a participação não pode ter ao longo do tempo desta respiração. Inclusive, na gestão anterior, por diversas vezes houve Celular aí, moço. Segundo o Nicolas Ferreira, a 2026, microfone da F, 3 opções. Jair, Messias e Bolsonaro. É isso mesmo? O povo do Nordeste vai voltar a tomar água, presidente. Já tem uma projeção nacional. Só não é candidato a Senado porque não tem idade de Minas Gerais. Já tem falado de ser candidato talvez ao governo do Estado. Baixa a cabeça aí. Então o garoto. Ele gosta de peca, né? O tempo dele pecava muito mais do que ele. E ele tem meio de futuro pela frente, um orgulho para todos nós, no Nicolas, deputado federal. E com outros pelo Brasil. Até um aqui, ó. Esse é um legado que o senhor está construindo, senhor. Quinta-feira tem audiência pública vontade de presidente. Por favor, baixa aí. Valeu. Por favor, esqueça toda vez que você possa botar uma barreira, mano, entra essa segurança.
Pode, ninguém questiona, né? Alguém lá, ó, fazendo a força, usando a força do poder, ignorar e tá, quem falar é cadeia. Até tá tentando mostrar Presidente, essa matéria do Fantástico, mostrando vários áudios que, de certa forma, inocentam o senhor, que o senhor sempre quis jogar dentro das 4 linhas. Hoje a imprensa aparece dizendo que, na verdade, tem 3 outros inquéritos, incluindo o da vacina. Ou seja, daqui a pouco estão até desarquivando o inquérito da baleia. Eu queria perguntar para o senhor, como líder partidário, por exemplo, o senhor está aqui com vários membros do seu partido. Como é que fica a imagem do país, a confiança para investir no país, na sua visão de ex-presidente da República, se o inquérito da anistia poderia, inclusive, contribuir com o atual governo? Como é que fica a imagem do país com essa confusão? nossa ideia, todos os parlamentares do meu partido, não é anistia, é pacífico. Eu vou dar agora uma opinião para vocês, cada um vai ser pela sua opinião. Essa historinha de assassinato de autoridade, no meu entender, foi jogado para dar uma demonstração que, olha, jogamos fora das 4 linhas. É jogar, mas foi por evitar um mal maior. Não cola isso daí. Não cola isso daí. Não sou jurista. Quando é que começa um crime, quando termina, o Paulo pode falar melhor do que eu aqui, mas no meu entender, nada foi iniciado. Não podemos começar agora a querer punir um crime de opinião, ou um crime de pensamento. Presidente, o senhor chegou a ouvir um plano de matar ou prender O senhor tinha conhecimento? Moraes, Como Lula? disseram, o senhor tinha presente? gente, esquece essa parte aí, já foi Não tem pena de morte, tem pena de morte. Mas a prisão, por exemplo, chegou a ser discutido. Presidente. Próximo governador. Isso, obrigado. Abaixa o celular, Chega um pouquinho para cá, por favor, menino. Bastante. Isso, que entrou totalmente. Em 2012, eu conheci o voto impresso, outro dia como deputado federal. Já teve emenda minha aprovada. A Dilma vetou, nós derrubamos o veto. É um problema de direito nacional. Agora, quem entrou com uma ação na Justiça Eleitoral para não tornar elegível, foi o Carlos Lucas. Exatamente por causa do voto impresso. Eu sei pegar 4 anos atrás aproximadamente, o horário das inserções partidárias. O Carlos do PDT, ele vai à televisão e fala claramente, sem voto impresso, é certeza na fraude. Ele fala isso. Vários outros parlamentares apresentaram esse projeto. Agora, você tornar alguém eleger porque critica o sistema eleitoral, não tem cabimento. Parece que aqui é a Suíça. O celular tá entrando aí, gente. Opa! Ô, rapaz, oi. Presidente, ao longo desses... Zuco, próximo governador. Eu tive notícia agora do Van Hatten, que ele foi indiciado por ter criticado o Fábio Sola da Câmara. Ele acabou de mandar uma mensagem Ou seja, um parlamentar do artigo 53. Já gravei. Eu cheguei na Câmara em 91. E ali tinha esses problemas sempre, né? O que pode e o que não pode falar o deputado. Daí, alguém apresentou uma emenda, foi acrescido o pronome quaisquer no artigo 53 da Constituição. Então, os parlamentares são invioláveis por quaisquer das suas opiniões para os votos. O que é quaisquer? Quaisquer não tem limite. Então, é esse indiciamento de barraco. Entendeu? Aí sim, é um ataque ao parlamento brasileiro. Presidente, existe uma perseguição política, tá dizendo? Perseguição. É uma perseguição? Perseguição, sou perseguido o tempo todo. O senhor teme ser preso por perseguição, Mas eu presidente? posso ser preso, eu saio daqui. Presidente, Até você pode ser preso. Outro terno cinza aí. Outro terno cinza, por favor, um pouquinho pro lado aí. Ô, rapaz, oi. Eu levei a paz no Outro campo. terno cinza. Glória a Deus. No nosso ministério, demos 420 mil títulos, definitivo ou provisório.
tirou um gás da liderança do MST. Aí tirou, Vamos tirou pegar da mais esse história. carro, jogava em cima do caminhão para invadir o cara e terra na frente. O parlamento nos deu o porte estendido para o homem do campo. Ele só podia usar arma dentro da sua casa, passou a poder usar arma em todo o período de sua propriedade. Acabou! Acabou! Quanto a demarcações, falei um capítulo com vocês, discutir com vocês. Quando começou a indústria da reserva indígena, em 92, Yanomami, quando começou isso tudo. É inadmissível que tem 14% do território brasileiro que é marcado como terra indígena. E quando você demarca uma nova terra, está escrito que existe há poucos dias. 4 novas reservas se você demarcar em São Paulo. E quando você pega uma fazenda, o indígena que passa a ser dono daquela propriedade não pode continuar plantando soja ali. Tem que deixar virar uma capoeira. É inadmissível isso aí. Não basta agora o problema que estamos tendo agora do Carrefour, fazer uma campanha para não comprar nossa carne. Eu diria mais, né? O Lula, a questão de pouca semana, estava na Amazônia com o índio Raoni e o nosso querido Macron. Não foi assinado ali um acordo, o Macron explorar urânio no Brasil, talvez lá em Santa Quitéria, no Ceará. Até porque ele perdeu urânio de um país da África, que lá sim foi dado um golpe. Eu jamais assinaria um acordo de urânio com qualquer outro país, muito menos com o Macron. Agora, se eu assumisse hoje a presidente da República, esse acordo seria revogado. Presidente, é real, a resolução do problema seria em seguir a Constituição, a resolução do problema? Presidente, sobre as drogas, Deixa o Marinho falar um pouco. Presidente, o inquérito fala de monitoramento de Moraes. O senhor sabia que ele era monitorado? Pessoal, não vamos perder o foco. Moraes era monitorado, presidente? Presidente, o senhor sabia que o Moraes era monitorado? Seguir a Constituição é a resolução do problema, presidente? Do outro lado? Baixa aí, baixa a Constituição, eu tenho crítica a alguns artigos também. Eu sou Bíblia aqui na Terra, dentro do Brasil, você se não pode ter um poder extrapolar. Não pode vir a Câmara aprovar um projeto de pena de morte. Está lá que não cabe no Brasil pena de morte. E assim não cabe, é o Supremo de forma, no meu entender, monocrático, sofreu muito isso. Então, para essas decisões, não cabe, no meu entender, o Supremo dizer o que é possível, o que é homofobia ou não. Não pode reinterpretar o marco temporal. Isso é insegurança do campo. Tá? Então, o que eu sempre prego, o Marinho, o pessoal nosso, tá? É um Congresso, é um Senado forte para mim, isso aí. Não é para perseguir ninguém, não. Um Senado forte evita que aventureiros ou outra pessoa qualquer queira extrapolar na função que ele ocupa. Presidente, você acha que a população está vendo essa perseguição com a direita, que ela acontece hoje? Com certeza, por isso que eu estou aqui. Não, presidente, o senhor vê? É um probleminha que precisa saber onde você está. Mais ou menos. Chama-se Fish Mile. Primeira milha. Uma milha são 1.609 metros. O local mais preciso é na Paulista, dada a quantidade de antenas investidoras. Então, em média, 600 metros. Não grava ninguém, mas nada além disso. O que é isso aí? E outra coisa, tem algum relatório para alguém decidir onde estaria aquela pessoa? Não, o que me interessa saber, por exemplo, na presença? Onde é que vai estar tal deputado? Se está na Bahia ou está no Rio Grande do Sul, não interessa saber. Então por que o programa existe? Foi comprado no governo dele. Eu ia perguntar para ele.